ou não, vambora para o vídeo. Bater a coletiva do Crespo, mas eu nem vou fazer minha introdução, já vou direto à pergunta para vocês. E aí, Arnaldo, de vocês, gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou, foi um lixo? Bom, eu adorei, Tirone, adorei a semana, né? Acho que era uma semana muito importante. Até falava com você na saída do estádio. A derrota para o Palmeiras, ela colocou muita dúvida na sequência do Paulista, na estreia do Brasileiro, embora o São Paulo não tenha jogado tão mal assim contra o Palmeiras. E aí tinha essa semana decisiva. Foi a semana do resgate da torcida, né, Tirone? A torcida do São Paulo foi resgatada. A torcida do São Paulo que está muito machucada. E acho que a vitória sobre o Flamengo deu um sopro de dignidade, assim, de autoestima, que há muito tempo não existia e que hoje fez com que 50 mil pessoas fossem no campo e ganhassem o jogo no Gogó. Né, não tinha mais de 40 mil pessoas desde o jogo da LDU, né, na Libertadores. Então eu gostei demais. E acho que o São Paulo agora, no Paulista, tem outras perspectivas. E ele já começou o Brasileirão ganhando do campeão. Então, tipo, aquilo que a gente falava, né? A batata quente foi pro outro vestiário. Foi pro Santos, pro Vojvoda. E depois a gente comenta alguns detalhes da coletiva do Crespo, que eu acho interessante, sobretudo o gestual dele, as palavras dele, é um pouco diferente do que a gente vinha vendo, mas depois a gente comenta com calma. No final das contas, eu gostei pra Dedéu, Crespo. Eu vou rápido, porque daí a gente já troca, porque a gente acabou de passar. Achei ele mais engraçado, né? Mais comedido. Mesmo depois das duas vitórias espetaculares. Talvez por um pouco de baixar um pouco a fervura do time. Ele sempre fala não alimentar tantas expectativas. Talvez também por essa... como eu diria, Tirone? Por essa recepção um pouco hostil da parte diretiva para a sua sinceridade, né? Sim. Então eu achei, não sei se você sentiu a mesma coisa nas respostas e tudo mais. Muita gente perguntando, foi porque o Rafinha entrou, o São Paulo ganhou do Flamengo e do Santos, minha gente. Não, calma. Vamos combinar. O cara não é técnico, calma. E acho que ele foi bem. E tem uma coisa de técnico, de jogo, que ele falou que para mim é muito importante. Quando ele fala que, quando ele decide tirar os três zagueiros e colocar o Wendel e Lucas no segundo tempo, ele faz com segurança, porque aquilo já havia sido experimentado nos jogos. E ele falou muitas vezes, não deu certo nos jogos. Mas, por exemplo, você lembra a gente falando, toda vez que o Lucas jogou, entrou centralizado, foi muito mal. Hoje ele jogou nos dois lados. Ele foi muito melhor do que centralizado. Então, como se o Crespo estivesse dizendo, as coisas foram experimentadas, algumas deram certo, algumas deram errado. A gente jogou com linha de 4, com linha de 3, com 3 atacantes, né? Então, tem uma coisa interessante. E também, para administrar o grupo, ficou claro para mim que ele coloca o Wendel, Lucas e Ferreirinha, e não, por exemplo, Nicolas, Pedro Ferreira e Luca, porque ele não pode perder os reservas, tem que dar oportunidade aos reservas para eles ganharem o mínimo de confiança. Porque os meninos da base estão muito bem nos treinos, mas tem uma certa hierarquia que qualquer técnico tem que fazer para não perder os reservas para uma temporada tão desafiadora. Porque muitos desses reservas vão ter que jogar na Vila Belmiro, por exemplo, né, do jeito que o time está desgastado. Só essa observação que eu acho que é um pouco... Ele falou bem mais de campo dessa vez do que de outras coisas, né? Vence o São Paulo Futebol Clube e vence um time que teve hoje o apoio do seu torcedor. Isso é muito importante. Quase 50 mil no Morumbi, em sintonia com o São Paulo. O Santos, que tem fragilidades, teve uma expulsão totalmente irracional do Gabriel Menino ali, foi muito mal na jogada, né? A do São Paulo não tem nada a ver com isso, conseguiu aproveitar muito bem o jogo, aproveitou a circunstância e conseguiu aí um grande placar, um grande resultado para o São Paulo. Tava precisando, a gente falava, eram duas finais, contra o Flamengo, uma final conquistada pelo São Paulo. O São Paulo venceu na raça o Flamengo. Hoje mais tranquilo, 2-0, vence bem. Importante falar do Tapia, que sabe fazer gol em clássico, como sempre aí, marca. Já são 2 na conta dele contra o Palmeiras. Contra o Corinthians, os 2 em Itaquera, e 1 contra o Palmeiras, hoje 1 contra o Santos. Se junta aí ao grupo de jogadores do São Paulo que já marcaram contra os 3 principais rivais. E o Luciano, tá ruim, tá difícil, chama ele. Mais um gol do Luciano na temporada.
Um contra o São Bernardo, essencial para a tabela do Paulistão. Um é no último jogo contra o Flamengo, ainda mais essencial. E hoje contra o Santos para fazer o 2-0, também essencial. Ele tem que respeitar o Luciano. E o Marcos Antônio, 25 milhões de euros, tá barato. Paga 50 que a gente conversa. Tá jogando muita bola aí, então o meia do São Paulo. Grande vitória. Hoje o Crespo soube variar o time na hora certa também. Isso a gente tem que falar. Tirou o Sabino, voltou para a formação de 4 defensores. O Santos com um a menos. O Lucas conseguiu participar da construção da jogada do primeiro gol. Feliz por ele. São Paulo vence bem. E agora tem mais confiança. Quarta-feira tem Santos de novo. E sábado tem o próprio Primavera aqui no Morumbi. Se isso vai se sustentar ao longo da temporada, eu não sei. Até hoje. Então, falando, Rafinha chegou terça-feira, hoje é sábado. São apenas 5 dias. Com um ambiente completamente diferente, a parte anímica mudou. Eu coloquei, inclusive, ontem, na minha rede social, a única que eu tenho com o TikTok, eu falei que o ambiente no São Paulo era de mobilização como se fosse uma decisão. A torcida entendeu. 50 mil pessoas no Morumbi para um jogo de estadual. Pois é. Porque o São Paulo... Você vê como mudou o panorama depois da vitória sobre o Flamengo. E Né? o São Paulo, isso é essencial. Tem um elenco melhor que o do São Paulo. São Paulo tem o segundo melhor elenco do Campeonato Paulista, mesmo tendo vários problemas. O único elenco melhor que o do São Paulo é o do Palmeiras. E o São Paulo jogou um futebol mais próximo do que pode. A expulsão do Gabriel Menino infantil, boba, zero inteligência, ajudou muito. O São Paulo ganhou por 2-0, podia ter feito mais. Foi o melhor jogo do São Paulo até o momento da temporada. Conta aí uma história, não precisa contar com todos os detalhes. Quem assiste nossas lives, às vezes, no ônibus do São Paulo, na volta para o CT, quem assiste? Presidente Macis. Presidente Macis, você está acompanhando a live agora. Grande abraço para você. Teve um jogo que o São Paulo perdeu, estava aqui Arnaldo e Tironi. Aqui, do Fortaleza do Vojvoda. Isso, eu, Fortaleza do Vojvoda, e estava eu e o Arnaldo aqui na live, esculhambando o time, detonando, e o Macis ouvindo a live alta dentro do ônibus. O Arboleda meteu o pescoço assim, quem que são esses caras que estão... detonando a gente. Os caras, baixa aí, Macis, porra. Bom, então o Macis está nos acompanhando, a gente quer convidar, inclusive o senhor Macis, você estava nos vendo, que você faça uma live aqui com a gente. Exato. A gente faz uma entrevista com você, bacana. Certo, presidente Macis? Contamos com você e obrigado, muito obrigado pela audiência. Aliás, ressuscitaram Satanás. Boa noite a todos. O Flamengo criou um monstro que vencerá o Campeonato Paulista, porque estavam falando em rebaixamento, estavam falando em cair no estadual. As coisas estão mudando. Rafinha chegou, botou o Crespo no lugar, falou: Crespito, despacito, Crespito. Estás a falar muita mierda, estás a falar de rebaixamento, não vai barrar, não vai barrar. Está falando merda. Crespito foi lá, pediu desculpas. Santos no Morumbi. Santos não viu a bola. 2-0. Gols perdidos. Pontuação está aumentando. Estamos nos aproximando. Vamos nos classificar no campeonato. Tá? O São Paulo vai se classificar, porque vai bater o Primavera e pelo menos empatar com a Ponte Preta. E aí estará lá no mata-mata. E lá estando, meus anjos.